Olá, improváveis! Como estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Dardo Soares, fui convidado pelo Alexandre Santos a gravar um vídeo aqui para falar um pouco com vocês e acho muito bacana a ideia, a iniciativa do Alexandre em colocar isso aqui para agregar conhecimento, compartilhar informações para a nossa classe de odontologia de um modo geral. E eu resolvi, na verdade, o Alexandre me chamou e pediu para eu falar um pouco sobre gesso. E eu gosto muito de falar sobre gesso, acho que é legal, não posso escapar de falar sobre isso. Mas eu queria falar hoje, especificamente para esse canal aqui, um pouquinho mais, um pouquinho além do gesso, né? Porque a gente busca ter bons modelos, trabalhar com qualidade nos materiais, investir em tecnologia, em treinamento, em literatura, em formação, em materiais e equipamentos de qualidade, com o objetivo de ter sempre a excelência, a evolução. E não tem como a gente falar de evolução, de bons resultados, sem falarmos de recursos que nós lançamos mão para realmente atingirmos esse objetivo. São vários os recursos e o gesso, que na minha área, é um deles, de extrema importância. E fundamental para qualquer trabalho que seja feito de modo analógico aí, é necessário ter um gesso de qualidade. Não tem como você ter um trabalho de excelência se o teu modelo não tiver de excelência, não é verdade? Não tem como a gente ter um trabalho, não adianta muito você se especializar, se aperfeiçoar muito na questão de cerâmica, é muito bom, mas se você tem a tua melhor cerâmica, a bordinha incisal bonitinha, aquela oclusal bem desenhada, tudo perfeito, uma maquiagem excepcional, mas a hora que coloca na boca, que o dentista precisa desgastar e ajustar, a gente perde tudo. Ou tem que ajustar ponto de contato, tem que ajustar a oclusão. Eu aprendi muito, né, gente? Vocês, quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu trabalhei muito tempo aí com o Alexandre. Né? Tive a oportunidade de aprender muito com o Alexandre. Eu gerenciava o laboratório dele na parte de produção, a parte técnica e contato com os clientes. E isso me abriu muitas portas e me permitiu ter um crescimento e uma visão muito grande. E eu escutava muito do Alexandre 3 coisas, e ele já falou isso em outras vezes, né? Que ele fala que 3 coisas que ele falou mais do que a palavra mãe. E quando eu escutei ele na internet falando sobre isso, eu já sabia do que ele ia falar, que é adaptação, né? Ter marginal ali, vedamento na linha do término, ponto de contato e oclusão. São as 3 coisas que seguram um dente na boca. O Alexandre sempre falava isso, desde que eu era novinho ali na prótese. Né? Eu trabalhei com ele, com o Murilo, né? Eu aprendi muito, tanto com o Murilo e com o Alexandre Santos. Com o Murilo durante um tempo ainda maior, mas durante 5 anos estive com o Alexandre no laboratório e por isso eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu aprendi com esse cara no laboratório. Sou muito grato, gratidão é a palavra que define isso daí hoje por a minha história que eu tive com eles, tanto com o Murilo quanto com o Alexandre. E eu acho que não tem como a gente falar, eu estava falando de excelência, de evolução, de bons resultados, sem usarmos alguns recursos, né? Sem usarmos um gesso de qualidade, sem usarmos os equipamentos de qualidade. Mas existe um recurso que está acima de qualquer outro recurso, que é o recurso mais importante, que é o recurso humano, que são as pessoas que trabalham em qualquer organização, qualquer empresa, qualquer laboratório. Portanto, eu quero hoje falar para quem está nos ouvindo que todos somos, né, recursos em algum momento, humanos, pessoas que estão trabalhando como técnico ou em qualquer outra área, nós devemos nos aplicar. O equipamento, um gesso de qualidade, uma cerâmica de qualidade, um forno de excelência não faz nada sozinho. É necessário ter uma pessoa com boa vontade, uma pessoa com paixão, que tem aquela vocação e que tem vontade de fazer bem feito. A pessoa tem que saber pensar, gente. Tem que saber tomar as decisões corretas. Não pode ter preguiça de pensar e saber o que é o melhor para cada decisão. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão para fazer algum procedimento, será que essa decisão é realmente a melhor, a mais inteligente? Tudo que a gente faz sempre tem uma consequência, né? E eu falo muito isso nos meus cursos de gesso. Quem já participou de curso comigo sabe que eu gosto bastante de falar sobre a questão do recurso humano,
o quão é importante as pessoas estarem motivadas, inspiradas e terem a consciência da importância que é trabalhar com prótese dentária, trabalhar no setor de gesso, no laboratório de modo geral. Meu modelo tem que ser perfeito, meu modelo não pode estar impreciso. Eu tenho que ter um modelo que reproduza exatamente aquilo que é a boca do paciente. Pois o modelo de gesso articulado ali, superior, inferior, na bancada é nada mais, nada menos que a transposição do paciente, lá da cabeça do paciente, lá da cadeira do dentista aqui para as nossas mãos no laboratório. Então, é necessário que sejam seguidos várias etapas, seguindo à risca todos os detalhes que são importantes. E já digo aqui, muitas pessoas me perguntam, Dardos, o que você acha que é legal para que é necessário para ter um bom modelo? Como que se consegue uma precisão no modelo? É muito difícil eu dar uma resposta dessa diante de uma pergunta assim, né? Porque é um conjunto muito grande. Mas eu preciso selecionar o gesso certo para cada material. Então hoje nós temos gesso próprio para implante, gesso próprio para base de troquel, se eu estiver fazendo troquel com base de gesso. Especialmente eu gosto muito dos troquéis em placa, né? O sistema auto-spin, giroforme, esses KTF, esses troquéis em placa. Gosto bastante da agilidade, da precisão que eles oferecem. Gosto muito também do troquel alveolar, especialmente para alguns casos específicos, né? Cerâmica pura, né? No caso de refratários, questão da gengiva, mas precisamos estar bem treinados para conseguir um bom resultado e com previsibilidade nesse trabalho. Então, os sistemas de troquéis eu tenho que escolher um sistema adequado, que eu domine os materiais adequados e ao tratar esses materiais eu tenho que tratar de maneira adequada também. Tenho que usar água destilada. O que acontece se eu não usar água destilada? Bem, eu interfiro tanto na expansão, quanto resistência, quanto no tempo de presa do material. Dardos, é sempre que acontece isso? Ou é muito? Talvez não, porque vai depender da região, da tua cidade. Tem cidade que a água é muito limpa, não tem muitas impurezas. Outras já vêm com muitas impurezas mesmo, tem cloro, flúor, muitas impurezas, inclusive sujeira que fica na tubulação antiga da cidade, na caixa d'água. Então isso é uma coisa, água destilada, espatular pelo tempo correto que o fabricante pede. Proporção, nem se fala, né? Todo mundo já está careca de saber que não dá para ficar na torneira ali no oleômetro, porque causa um distúrbio na massa. Você espatular um pouquinho de gesso, ficou muito aguado, agora pôr um pouco mais de gesso, putz, ficou muito duro, vou colocar mais água. Isso é muito ruim, não devemos fazer. A gente vai ter o gesso, uma parte já começou a tomar presa, a outra parte está atrasada, daí vai ter temperatura diferente, grau de expansão diferente, então não devemos fazer. Proporção, certinho, pesado, poupa tempo. Poxa, mas eu vou gastar mais tempo para pesar, como está poupando tempo? Está poupando tempo de retrabalhos lá na frente. Quando você acostuma a fazer o certo, você vai fazer o certo na hora de fazer o gesso, você vai fazer o certo na hora de delimitar o troquel, na hora de fazer uma articulação, na hora de delimitar na linha de término lá no CAD/CAM, na hora de fazer uma escultura, você vai sempre fazer o certo. E o que é certo, você acerta, né, no resultado que você quer. Então, quando a gente busca atalhos ou tenta fazer de alguma maneira que se torna mais fácil o trabalho, muitas vezes a gente acaba prejudicando o resultado daquilo que a gente gostaria de ter, um resultado especial, né? Acaba não sendo tão especial. Além disso, escolher o gesso certo, a proporção, essas partes, manipulação. Como armazenar esse gesso? O gesso deve ser armazenado em um recipiente hermético, para não ter contato com o meio externo, evitando umidade, né? E não tendo contato com o meio externo, ele vai estar num potinho fechado. Todas as vezes que você for usar, agitar esse potinho para misturar essas partículas, que algumas vão mais profundo, outras ficam na superfície, agitar para que você tenha uma mistura mais homogênea, para não acontecer de você pegar o gesso que está aqui na superfície e não ser a mesma formulação, né? Não esteja com todas as suas propriedades. Do que está lá no fundo, vai chegar lá no fundo, tem outras propriedades. Então isso é importante. Ao vazar, primeiro a água e depois o gesso. Eu estou resumindo aqui bastante coisa, mas se eu conseguir, se quem está ouvindo conseguir assimilar um pouco disso e colocar em prática no laboratório, já vai fazer diferença nos seus trabalhos. Primeiro a água, depois o gesso. Tem várias explicações para dizer o porquê de colocar primeiro a água, depois o gesso, tá? Especialmente a questão de evitar bolhas, ter uma mistura mais homogênea, mais certinho, ok? Para quem utiliza espatuladores que possuem aquele controle na potência de vácuo,
da Renfert, da Whipmix, tem como você controlar, dosar ali a potência de vácuo. Deixa 70%, 75% de vácuo apenas. Um vácuo muito forte faz com que remova, digamos que remova o oxigênio da água. Por que tem H2O, né? A água H2O. Por que o oxigênio fica na água? Por conta da pressão atmosférica, que mantém essa quantidade de oxigênio equilibrada na água. Quando você tira o vácuo, quando você tira o ar, a pressão interna fica maior do que a pressão externa e você gera bolhas nos modelos em vez de eliminar as bolhas. Então, não coloque um vácuo muito forte. Tem muita coisa para falar sobre isso também. Mas estou dando um apanhado geral para que você pelo menos passe a se preocupar com coisas que talvez antes não se preocupava, porque não sabia da importância. Vejam como são muitos detalhes que devem ser levados em consideração. Terminei meu modelo, não vou lavar, não vou ficar lavando, limpando muito, com vapor de pertinho, ou deixar de molho para hidratar, para fazer algum procedimento de duplicação, algo assim, porque a água dissolve o gesso, e não é pouco. Ela realmente desgasta uma camadinha do gesso. Então esses detalhes são muitos. E para quem está fazendo o trabalho no dia a dia, que tem prazo, horário e volume de trabalho grande, para conseguir ter o cuidado disso tudo, gente, só vai conseguir fazer isso tudo se tiver uma coisa fundamental, especial, muito importante para todos. Tem que ter amor pelo que está fazendo. Você tem que ter consciência da importância e carinho, um sentimento envolvido pelo trabalho que você está desenvolvendo. Senão, não adianta, que não vai se aplicar e cuidar dos detalhes. Vai atropelar, pular por cima de algumas etapas, porque não tem exatamente esse sentimento envolvido, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Podem me seguir nos meus canais aí, tem o canal do Telegram, Instagram. Vai ser sempre um prazer estar conversando com vocês. Podem mandar mensagem direta. Gratidão ao Alexandre pelo convite, por participar aqui, deixar esse pequeno vídeo de reflexão e de ensinamentos. Meu nome, lembrando, é Dardo Soares. Atualmente estou morando em Itapema, nasci e cresci em Curitiba, mas hoje tenho um laboratório em Itapema e me dedico a isso e também aos meus cursos. Então fica aí o meu abraço, minha gratidão a todos. Evolução sempre, ao infinito e além. Improváveis. Um abraço.